Então, gente, vamos fazer mais uma questão sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a grande aposta do 16º exame da Ordem. Então, essa é uma questão de delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, 2008. Ele falou o seguinte, ó: analise as seguintes afirmativas acerca da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. Ele vem, item 1, olha lá o que a gente falou já. É tecnicamente uma recomendação que a Assembleia Geral das Nações Unidas faz aos seus membros. Carta das Nações Unidas, artigo 10. Gente, volta aqui para mim, Homero, presta atenção. Homero e todo mundo aí em casa, se liga. Tecnicamente, ele podia falar também formalmente falando, ok? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é uma recomendação que não vincula juridicamente os estados signatários, os países, ok? Ela podia também perguntar isso. Os países estão obrigados juridicamente a respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Resposta: não está. Tecnicamente, formalmente falando, porque ela é uma recomendação que adveio por meio de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, cuidado com isso, tá bom? Tecnicamente, agora, materialmente falando, ela vincula sim por conta do peso histórico da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi incorporado por diversas constituições federais, cartas magras de diversos países, trazendo assim uma importância e tornando ela um princípio geral do direito internacional público, ok? Inclusive a Flávia Pelvezan, ela diz que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vincula sim os Estados-membros, porque ela é uma interpretação autorizada do termo direitos humanos que está lá na Carta da ONU. Porque a Carta da ONU é um documento internacional que vincula os Estados. Vincula os Estados porque eles ratificaram. E lá na Carta da ONU, os Estados-membros dizem que eles vão ter que respeitar os direitos humanos. Certo, mas o que são os direitos humanos? Posteriormente, em 48, a Declaração Universal veio a trazer esses princípios, essa ideia de direitos humanos. Então, para a Flávia Pelvezan, a declaração é uma interpretação desse termo, direitos humanos, que está lá no artigo 10 da Carta das Nações Unidas, ok? Então, materialmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vincula, sim, os Estados-membros. Inclusive, esses Estados-membros podem sofrer intervenção bélica, intervenção financeira, pode haver essa aprovação no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vamos lembrar que uma grande justificativa para os Estados Unidos invadir o Iraque para pegar Saddam Hussein foi a questão da violação dos direitos humanos que o Saddam Hussein fazia contra a população do norte, a população curda do norte e do Iraque. Né? Então, a desculpa foi essa, porque o Saddam Hussein tinha lançado gás sarin, gás mostarda, contra a população do norte, a população curda do Iraque, e aí os Estados Unidos utilizou essa justificativa para fazer a invasão no Iraque. A gente sabe que não é isso, né? O interesse era econômico, o interesse era geopolítico, muito mais do que essa questão humanitária. Mas uma justificativa formal que se utilizou no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas foi essa, ok? Então, primeiro item correto. Item 2. Mostra os abusos praticados pelas potências ocidentais após o encerramento das hostilidades, pois foi redigida sob o impacto das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. Essa parte aqui está correta, mas aqui está errada, porque os abusos praticados não foi somente pelas potências ocidentais. A Rússia, na época, a União Soviética, né, cometeu muitos crimes de guerra, executou muitas pessoas, perseguiu diversos alemães. Então, assim, não foi somente
os aliados que cometeram crimes de guerra, né? Então, na Segunda Guerra Mundial houve excesso dos dois lados. Então, é realmente equivocado esse item 2. Item 3. Enuncia os valores fundamentais da liberdade, da igualdade e da fraternidade, mas é omissa quanto à proibição do tráfico de escravos e da escravidão. Até aqui, ó, estaria correto. Realmente enuncia os fundamentos da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Foi o primeiro documento a consagrar esses três valores, a liberdade, a igualdade, a fraternidade e a solidariedade. Foi o primeiro documento a colocar de forma junta esses valores, porque antes era de forma separada. Por exemplo, a Declaração da Virgínia dos Estados Unidos primava principalmente pela questão da liberdade, e outros documentos como o Habeas Corpus Act da Inglaterra trabalhava também a dimensão da liberdade. E quando veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela trouxe esses princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Por isso que também a gente fala que ela traz essa ideia da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos de forma também inovadora nos documentos internacionais. Mas ela fala também quanto à proibição do tráfico, então está errado aqui. Lá no artigo 4º da Declaração Universal, ela diz que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Um destaque que a gente traz aqui é que, diferentemente de outros direitos humanos, o direito de não ser escravizado é um direito absoluto. Os outros direitos humanos, eles podem ser relativizados. Até o direito à vida pode ser relativizado se você estiver diante de uma legítima defesa, de um estado de necessidade. Você pode, inclusive, permitir que uma pessoa tire a vida do outro em uma situação dessa. Mas a escravidão, ela é proibida em todas as suas formas, assim como a questão da tortura, ok? Então, a tortura, o combate à tortura e a proibição da escravidão é um direito humano absoluto, ok? Ninguém pode ser mais ou menos torturado, não existe isso, ok? Então, esse item está falso. Próximo item. Representa a culminância de um processo ético que levou ao reconhecimento da igualdade essencial de todo ser humano e de sua dignidade de pessoa. Tá certo, está inclusive lá no artigo 1º da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa declaração é o que a gente diz, ela traz uma nova ética universal a partir das atrocidades que foram cometidas na Segunda Guerra Mundial. Traz um novo sentido de convivência pacífica entre os povos. Traz a garantia de direitos metas individuais, direitos coletivos. Traz essa dimensão de solidariedade e fraternidade, de convivência pacífica entre os povos. Então, realmente é uma culminância de um processo ético que, infelizmente, posteriormente a esse período, caiu no período da Guerra Fria. Houve um retrocesso na garantia dos direitos humanos e uma clareza muito grande disso. Lá em 1966, quando houve o processo de regulamentação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, por meio do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, houve uma divisão. Então, a ideia de universalidade, indivisibilidade, interdependência se perdeu em 1966. Por quê? Porque era para que a ONU criasse um único pacto que regulamentasse a Declaração Universal, o Pacto Internacional dos Direitos Humanos. Não criar dois pactos, um liderado pelos Estados Unidos, que foi o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e outro pacto liderado pela União Soviética, que foi o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Era para se criar um único pacto que regulamentasse. Com essa divisão, se quebrou a ideia de indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, o
que fragilizou a proteção no mundo inteiro. Um outro detalhe que a gente precisa falar sobre esses dois pactos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que pode ser cobrado na sua prova, é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas esses dois pactos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, formam o que a gente chama do núcleo normativo, núcleo duro do Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, que é conhecido ele pelo nome de Carta Internacional dos Direitos Humanos, ou International Bill of Rights. Isso eu já vi cobrando em muitas provas, inclusive já foi cobrado na sua prova da FGV. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais os dois pactos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, formam o que a gente chama da Carta Internacional dos Direitos Humanos. Como é que a prova pode cobrar, Alexandre, se ele disser assim, a Declaração Americana de Direitos Humanos, mais os dois pactos formam a Carta Internacional de Direitos Humanos. Certo ou errado? Errado. Declaração Americana de Direitos Humanos é do âmbito da OEA, que é um outro organismo internacional, independente e autônomo da ONU, ok? Então não confunda Declaração Americana de Direitos Humanos, que até surgiu antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Não confunda, são objetos distintos. Então, esses três documentos formam esse núcleo normativo. Outra pergunta que pode ser feita com relação a isso. Somente esses três documentos compõem o rol normativo internacional do Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos? Não, falso. Não são somente a declaração e os dois pactos que formam o núcleo, que formam o conjunto de declarações e tratados da ONU. Existem diversos outros. Esses três são principais, são o núcleo que formam a principal documento da ONU. Mas existem outros, como por exemplo a Convenção contra a Tortura, a Convenção da Pessoa com Deficiência, a Convenção dos Povos Indígenas, a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, contra o racismo. Enfim, existem diversas convenções e declarações no âmbito da ONU. Esses três é o que a gente chama do núcleo normativo duro do Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, ok? Então, cuidado com isso na sua prova. Então, esse item aqui, ele está correto conforme diz o artigo 1º. Ele diz, ó, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. Então, é correto esse item, assinala a alternativa que apresenta a sequência de letras corretas. Então, é a letra C, VFFV. Percebam que não tem mistério, gente. Estudou, fechou a prova, garantiu a sua carteirinha da OAB, pode correr para o abraço e ser feliz, beleza? No próximo bloco, a gente continua. Até mais.